igreja, uma bem forte para Jesus nessa noite. Missionária, com oportunidade. Cumprimento a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aos ouvintes com uma boa noite de salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor. É motivo de alegria, queridos, estar aqui nesta noite, nesta cruzada aqui, né? Para estar falando um pouco da palavra do Senhor, exaltando Deus que tudo pode, tudo sabe, aleluia. Eu já sou grata ao Senhor por essa honra. É uma honra, queridos irmãos e ouvintes, aonde o som dessa caixa for, é uma honra servir ao Senhor, aleluia. E honra maior é ter o nosso nome escrito no livro da vida eterna, aleluia. Estou feliz por cada um que chegou aqui nesta noite, aleluia. A nossa amada irmã que hoje se reconciliou, louvado seja Deus. E por você que está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida, aleluia. Queridos, nós estamos em festa. A igreja Leão de Judá, ela está completando 8 anos, aleluia. 8 anos de oração, de clamor, de lágrimas, de insistência, de perseverança, aleluia. Para hoje estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eles não ficaram lá dentro de 4 paredes fazendo festa, não. Eles saíram hoje na rua, aleluia, levando a palavra que salva, que cura, que transforma, que liberta, aleluia. Palavra que transforma o homem e a mulher, prepara e ainda dá uma morada no céu, aleluia, com o Senhor, aleluia. E queridos, nós louvamos ao Senhor. Eu estou alegre por estar fazendo parte desta festa, aleluia. E esta festa, ela tem um tema. O tema dela é: volta, filho meu, aleluia. O Senhor te chama de filho, aleluia. Ainda que o mundo desprezou, ainda que a família te deu as costas, mas saiba que existe um Deus que te chama de filho, aleluia. Porque a sua palavra vai dizer que ainda que a mãe que amamente, aleluia, ela se esqueça do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de vós, aleluia. E eu convido você, aleluia, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde nós lemos o versículo 13 e 14. Hoje vai ser, aleluia, o 17 e o 18, aleluia. Espírito Santo da verdade. Sou grata a Deus pela vida desses pastores, aleluia, e de toda essa igreja, família, aleluia, que sempre me recebe, aleluia, com muito carinho. Eu me sinto à vontade, aleluia, e do Senhor virá a recompensa, aleluia. Bem-aventurado aquele, né, irmãos, que abençoa o profeta. Aí você pode dizer: mas eu não tenho nem condição de receber alguém na minha casa, né, um mensageiro de Deus. Mas o Senhor, quando Elias estava, aleluia, vivendo um período de depressão na sua vida, de opressão, de perseguição, ele estava escondido em uma caverna. O Senhor disse: Elias, sai da caverna, aleluia, e vai, porque lá em tal cidade tem uma viúva que vai te sustentar. Eita glória. Aí quando Elias chegou lá, vocês sabem o que a viúva estava fazendo, irmãos? Ela estava juntando uns cavaquinhos, uns pedacinhos de pau, aleluia, para cozinhar apenas um restinho de farinha de trigo, aleluia, e um pouquinho de azeite para fazer um pão para ela e o seu filho comer e esperar a morte. É mistério de Deus, querido. Aonde você pensa que a morte chegou, aleluia, aonde você pensa que não existe esperança, que não tem mudança, que nada pode acontecer, o Senhor vai lá
incomparável, aleluia. Ele é Senhor, aleluia, queridos irmãos. Por isso já toma posse da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz dessa forma: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aleluia. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Dir-lhe-ei, né? Agora eu acertei a palavra. Eita glória. Queridos, nós estamos diante de uma parábola aqui contada por Jesus, aleluia. Ele contando uma história, explicando a verdade, aleluia, para aqueles que estavam ouvindo. E Jesus aqui, ele fala sobre a parábola do filho pródigo, aleluia. Esse filho que um dia fez uma escolha, aleluia. Ele escolheu pegar a parte da sua herança, pedir para o seu pai e sair para longe da casa do pai e viver dissolutamente, aleluia, sem controle, aleluia, viver da sua maneira e do seu jeito. Mas o tempo passou, aleluia, e queridos, o mundo, ele tem enganos para nós. O mundo, ele tem abismos que nos leva para a destruição, aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela diz que um abismo chama outro abismo, aleluia. E hoje o Senhor, nesta noite, ele fala com você que escuta o som dessa caixa, aleluia. Talvez você não chegou até aqui para sentar juntamente com os demais, mas o Espírito Santo fala no teu coração nesta noite, aleluia. Espírito Santo de Deus, talvez você é um filho pródigo, aleluia, que fez uma escolha e o tempo passou, aleluia, e essa escolha, ela traz consequências para nossas vidas. Queridos, nós devemos saber o que escolher para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa família, para o nosso ministério, aleluia. Porque somos nós que vamos viver com as nossas escolhas, aleluia. Verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E se você escolher o que é bom, certamente você vai usufruir do que é bom. Mas se você fizer uma má escolha na sua vida, aleluia, as consequências da tua má escolha virão. Porque a plantação, nós escolhemos plantar, mas a colheita, aleluia, você é obrigado a colher, aleluia, Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos, nós vemos o filho pródigo, de repente, se encontrando em uma situação que ninguém dava nada para ele, aleluia. Ele, no seu corpo físico, ele sentia fome. Ele foi para alguma fazenda mais distante, porque naquela terra estava perecendo. E ele foi cuidar de porcos. E olhando aqueles porcos se alimentando, ele desejou aquele alimento. E nesse momento aqui, no versículo a qual eu li, aleluia, 17, eu posso conjecturar, ele pensando, olhando para aquela situação que ele vivia e pensando: os trabalhadores do meu pai comem melhor do que os porcos, né? Aqui ele diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Mas ele estava perecendo. Por quê? Por causa de uma escolha, aleluia. E aqui eu quero abrir parênteses para explicar um pouco da minha escolha que eu fiz também. Como a pastora, né, pediu,
Antes dela falar, eu sentada ali, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: fala da tua vida, do que eu fiz na tua vida, aleluia. Porque alguém precisa ouvir, queridos. O testemunho, ele edifica mais do que uma pregação, aleluia. Porque se Deus fez na minha vida, Ele faz na tua, porque Ele é Deus, aleluia. Não existe nada que o nosso Deus, aleluia, o Deus que está no céu, o Deus que está aqui nesse lugar, nós estamos aqui cercados por anjos, queridos, aleluia. Há uma guerra no mundo espiritual, mas o Senhor está pelejando por nós, aleluia. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos, aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente, ele tem descanso, ele tem proteção, ele tem livramento, ele tem escape. O Senhor muda a história, o Senhor muda o quadro e mostra que é Deus, aleluia. E o nome dele é glorificado. Queridos, eu sou filha única, mulher do meu pai e da minha mãe, mas dentro de mim ardia um desejo. Para você que é jovem, escute com atenção isso, aleluia. Eu com os meus 10, 11 anos para 12, eu senti desejo de querer olhar uma festa, de querer brincar um pouco lá fora, passear com as amigas. Eita, meu Deus. Mas o meu pai, sendo um cearense, cabeça chata, glória a Deus, aleluia, que já descansa no Senhor, está melhor do que nós, glória a Deus, aleluia. Ele sempre foi muito rígido. Ele sempre foi uma pessoa que criou os filhos, por assim dizer, dentro de uma doutrina. Seu pai era evangélico? Não. Mas aquilo vinha do caráter dele, da personalidade dele. Que os filhos dele não se misturavam com qualquer coisa, nem com ninguém de baixo viver. Você está entendendo? Ele queria os filhos, o melhor para os seus filhos. E será que nós, pecadores, querendo assim para os nossos filhos, imagine o Senhor que está no céu. Ele quer o melhor para nós, queridos. Assim como você que é pai, você que é mãe, você quer o melhor para os seus filhos. Não era que ele fosse orgulhoso, era que ele queria o melhor, aleluia. Mas eu, já tendo aquela rebeldia dentro de mim, e a rebeldia se chama desobediência, eu sempre fui contra os ensinamentos do meu pai, aleluia. Minha mãe não tinha voz, mas o meu pai, ele era aquela pessoa mesmo. E quando a gente fazia algo de errado, você sabe qual era a disciplina, irmãos? Era ficar de joelho no canto da parede, em cima de caroço de milho, e muitas das vezes com um botijão seco na cabeça, ou um banco pesado na cabeça, ficando ali até a hora que bem ele entendesse, aleluia. E aquilo, queridos, parecia que me dava era mais revolta, aleluia. Mas enganoso é o jovem que pensa que se revoltar contra pai e contra mãe, ele vai ser bem-aventurado na sua vida. Isso é mentira do diabo, isso é um engano, queridos. E você que escuta o som dessa caixa, saiba que isso é um engano, aleluia. Aí, queridos irmãos, o que eu fiz? Eu comecei a fugir de casa. Quando meu pai e minha mãe iam dormir, eu colocava um bocado de roupa na cama, cobria e me mandava. Para me olhar as festas, para me estar ali com as amiguinhas, que não são amigas, são engano também do inimigo, aleluia. Então eu comecei errado. Eu comecei, queridos irmãos, enganando pai e mãe, aleluia. Será que eu estava fazendo uma boa plantação, aleluia? Eu estava aqui como filho pródigo, aleluia, querendo conhecer o mundo, querendo degustar as coisas do mundo, querendo sentir os prazeres do mundo, aleluia.
E queridos irmãos, o que eu fiz, o tempo passou. E um dia meu pai descobriu, aleluia, e foi grande a minha vergonha. Mas eu não mudei. Eu continuei errando. Até que um dia, queridos irmãos, o meu pai, ele se cansou de mim. E eu, com a idade de 14 anos, por uma fatalidade, eu dormi fora de casa. Nessa noite eu estava meio que inocente. Eu não obedeci a minha mãe de voltar no horário que ela falou. E por lá eu dormi, onde eu estava. Mas eu não estava fazendo nada errado. Só, queridos, que por eu já ter um histórico de desobediência, de práticas erradas, o meu pai não confiou. O meu pai não acreditou. E ele me jogou fora de casa, queridos irmãos. Eu, filha única do meu pai, da minha mãe, mulher, tenho 2 irmãos. Eu tinha de tudo, queridos, mas eu não dava valor. Eu tinha o meu quarto só para mim, a minha cama de casal, o meu bom alimento. O meu pai sempre foi um homem que ganhou bem, que viveu bem, aleluia. E eu tinha de tudo, mas eu não dava valor, queridos. Os meus pais não tiveram muito estudo, mas o objetivo dele, a opinião dele era fazer dos filhos doutor. Mas nenhum se tornou doutor, queridos, por causa da desobediência. E o que foi que eu ganhei? Eu tinha idade de 14 anos quando isso aconteceu. E quando eu completei 16 anos, eu engravidei. Eu era uma criança, queridos. Com 16 anos eu me vi grávida e sem um marido. E fora da casa, da proteção do meu papai e da minha mamãe, aleluia. Aí, queridos, as amiguinhas que vinham na minha mente, bora, nós vamos lá olhar a festa rapidinho. Os namoradinhos que iludem a mente da gente também, que são um bando de mentirosos, que não quer nada com a gente, só quer fazer a gente cair, me deram as costas, querido. E eu me vi sozinha, grávida, aleluia. Vocês sabem, queridos irmãos, eu vendia bombom na rua para poder conseguir dinheiro para pagar os transportes para fazer o meu pré-natal. Por quantas vezes eu aqui com a banca de bombom, a barriga por acolá, os outros chegavam e ainda faziam a pouco da minha cara. Não tem vergonha não de estar grávida vendendo bombom. Mas não era mais uma escolha, era uma necessidade. Por isso, você que é jovem, escute com atenção o que o Espírito Santo de Deus fala nesta noite para a tua vida. Você que está aí entrelaçado no meio da facção, aleluia. Você que está aí entrelaçado no meio do crime, aleluia. No meio da droga, que não quer obedecer pai nem mãe, que não quer estudar, que não quer ter um trabalho digno. Irmão, você não tem medo de falar? Tenho não. Porque comigo está o Todo-Poderoso. E o Senhor quer salvar essas vidas. Esses jovens que estão morrendo todos os dias, estão descendo para o inferno, aleluia. Porque não querem seguir um caminho diferente, porque querem caminhar na desobediência. E a desobediência, ela leva para a morte, para um abismo eterno, para um abismo sem volta. Tem muito pai, tem muita mãe chorando desesperado, queridos, aleluia. Porque o mundo está agindo ao contrário. Antigamente eram os filhos que enterravam os pais, hoje é os pais que enterram os filhos, aleluia. O Senhor tem salvação e dá esperança para a tua vida, aleluia. Ainda há esperança porque tu estás vivo. Vem para Cristo Jesus, aleluia. Ele te ama, aleluia. E queridos irmãos, antes mesmo de eu engravidar, depois que meu pai me jogou fora de casa com a idade de 14 anos, o mundo estava lá me esperando. Eu me relacionei com o pai da minha filha, namorei com ele 2 anos. Ele era de uma gangue. E eu também passei a fazer parte daquela gangue.
Porque se você não usa droga e tu vai namorar com um rapaz que usa, o teu futuro é usar também. Não te preocupa que é assim que vai caminhando as coisas. Um abismo chamando o outro. Aleluia. E aí, queridos, eu passei a ser líder de uma gangue em Belém do Pará. Aleluia. Eu era uma pessoa tão temível que até na escola tinha medo de mim. Aleluia. Quando eu andava era contada minhas amigas, porque não era todo mundo que se aproximava de mim porque tinha medo. Aleluia. Eu era uma pessoa que eu brigava, que eu batia. Aleluia. Eu fazia, acontecia. Era pichadora. Aí você olha eu hoje, uma mulher com 46 anos aqui, uma missionária. Ei, queridos. Mas o Senhor sabe de onde Ele me tirou. Aleluia. O Senhor sabe o caminho que eu trilhava. Aleluia. Eu nunca usei droga, mas eu vivia no meio dos que usavam. Aleluia. Até então, nessa época, eu não bebia. Eu nunca fumei. Mas eu convivia com pessoas que faziam isso. E quando eu engravidei, o mundo desabou na minha cabeça e todos eles me deram as costas. Certa feita, queridos, o líder da parte dos homens me deu uma arma para me carregar. Porque na época a polícia não fazia baculejo em mulher. E eu levei uma peixeira desse tamanho. E nós fomos confrontar uma outra gangue do outro bairro. E quando nós chegamos lá veio aqueles homens de lá, os líderes, né, na frente, e nós daqui. Quando ele disse, me dá, Suzana, que eu passei a peixeira para ele, ele meteu no rapaz. Aleluia. Lá nele, assim, na altura da virilha. Queridos, quando eu vi aquilo, eu desmoronei as minhas carnes. Eu disse, meu Deus, eu fui culpada desse homem morrer. E fui para minha casa com medo, queridos. Pensando naquilo que eu tinha feito. Eu acredito, né? Que lá no fundo de mim existia um temor a Deus. Mesmo sem eu conhecer Ele, mas Ele me conhecia. Saiba você que antes de você chegar no ventre da tua mãe, o Senhor já escreveu a tua história. Aleluia. Saiba que tu tens um projeto na mão do Senhor, aleluia. E Ele quer materializar, aleluia. E o Senhor me livrou porque aquele homem não morreu, para a glória de Deus. E o tempo passou e um certo dia eu vi aquele homem e eu disse, agora ele vai querer se vingar. Mas foi outro livramento que Deus me deu. E nessa época que eu estava vendendo bombom na rua, na esquina, para poder conseguir algum dinheiro, eu morava de favor em uma casa abandonada, em uma vila de madeira, já cheia de mato. Eu pedi para a mulher para me ficar lá. E eu grávida, né? O pessoal olhava assim, rapaz, você está grávida, vai ficar aqui sozinha? Eu vou. Eu não tinha para onde ir, irmãos, eu estava na rua. Pelo menos lá eu poderia ter um teto para ficar debaixo. E a minha mãe, coitada, sempre sofreu. Porque o que mais sofre são as mães da gente, aleluia. A minha mãe sempre sofreu, sempre chorou, porque ela via eu sofrendo. Mas mesmo assim ela ajeitava as coisas para mim não perecer tanto. A minha mãe mandava o meu irmão pular o muro da minha casa para deixar uma marmita para mim, 2 horas da tarde. Era, irmãos, porque o meu pai não aceitava eu comer um bocado mais da casa dele, nem eu beber um copo d'água mais da casa dele, aleluia. E aí de noite, queridos, por quase um ano, aleluia, por quase um ano, eu sempre digo que ia contar esse testemunho da bolacha creme crack. E ainda não tinha dado certo, aleluia. Mas hoje convém ao Senhor que eu fale desse testemunho, aleluia. Aleluia, Deus. E aqueles bombons que eu vendia, eu fazia também docinho de coco, brigadeiro. E aí, amados irmãos, glória a Deus. Aleluia. Eu pegava o dinheiro e comprava
um pacote de bolacha creme crack e um vidro de Nescafé do pequeno. Um pouquinho de açúcar, e aquilo ali foi minha janta por quase um ano, queridos. Todo santo dia a minha janta era bolacha creme crack com Nescafé, aleluia. E o almoço era nessas condições que eu falei para vocês, que a minha mãe mandava o meu irmão deixar escondido do meu pai, aleluia. O que mãe não fizer, querido, por um filho, ninguém faz mais, aleluia. E aí, queridos, o tempo passou e eu tive minha filha, mãe solteira. Deus foi misericordioso, que eu comecei a sentir muitas dores. Com 7 meses, meu pai mandou me chamar para casa. E ali eu fiquei, em casa, aleluia. E não me aquietei não, queridos. Eu não me aquietei. O meu destino era ir para festa, era estar com o namorico, aleluia. E queridos, o tempo passou, aí a situação da gente vai mudando. Eu me vi em uma situação, eu tive que sair de novo da casa do meu pai. Fui viver com uma pessoa, que essa pessoa me maltratou. Eu passei 6 meses com ele e resolvi ficar só. Aí você sabe para onde eu fui? Para o mundo da prostituição, aleluia. Eu fui me relacionar com homens mais velhos do que eu para poder ganhar um dinheiro, para poder me sustentar, porque eu não tinha estudo, queridos, para arrumar emprego. Aleluia, Deus. E pelo fato de que na época, para a glória de Deus, eu era uma jovem muito vistosa. Vocês estão pensando que as mulheres queriam que eu trabalhasse ao menos lavando os pratos delas? Não. Com ciúme dos maridos, aleluia. De todo jeito eu era rejeitada, até por ser bonita. É, irmãos? Mas hoje eu sou mais bonita ainda, porque eu tenho a luz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí, queridos, eu me vi nessas condições. Comecei também a vender alguma coisa, mas também me prostituía. Comecei a beber, comecei a sair. Na quinta-feira eu voltava no domingo ou na segunda de manhã, aleluia. Ao ponto, queridos irmãos, de uma certa feita, minha mãe me pegar até bêbada. Vergonhoso, queridos. Será que um pai e uma mãe quer isso para os seus filhos? Quer não. Mas quando a gente vive no mundo do engano, ele está aí com muitos pratos, mas são pratos para te destruir, aleluia. Para te deixar a pessoa com teu corpo doente, aleluia. E queridos, essa foi a minha situação. Até o dia que eu conheci um homem a qual eu me casei. E eu creio que nessa época o Senhor dos altos céus disse: agora chega, aleluia. Agora chega. Eita, meu Deus, aleluia. E eu me casei com ele, já tinha uma filha. Eu queria dar alguma alegria para os meus pais. E me casei. Engravidei e ele me deixou. E lá vai eu sofrer de novo. Só que nessa época eu estava com 5 meses de grávida. Foi quando eu conheci a Cristo Jesus, aleluia. Foi o dia que ele marcou, aleluia, para dizer: vem, filha minha. Como hoje ele diz: volta, filho meu, aleluia. Tenho eu coisas grandes para a tua vida. Tenho eu história de bênção e vitória para ti, aleluia. Tenho eu família para te dar, jovem, aleluia. Espera no tempo do Senhor, porque Ele traz honra, aleluia. Aí, queridos, o Senhor, pela misericórdia, derramou da sua graça. Com 6 meses que eu tinha aceitado Jesus, eu fui batizada. Eu tive a minha filha, aí depois fui batizada nas águas. Com pouco tempo depois eu fui batizada no Espírito Santo, para a glória do nome dele. O Senhor, pela misericórdia dele, aleluia, me concedeu os 9 dons da Bíblia, aleluia, para me usar como instrumento nessa terra para fazer a obra do Senhor. O Senhor operava poderosamente através da minha vida e da vida daqueles irmãos que andavam comigo, aleluia.
Mas aí, queridos, a gente não se conforma com o que tem, aleluia. E eu sempre quis mais, parecia que a minha alma ainda não estava satisfeita. E lá, queridos, o Senhor levantou meus pés para o exterior, aleluia. Era promessa dele, mas quando eu cheguei lá, eu fui fazer a obra dele? Fui não, queridos. Lá vai eu de novo para o mundo do engano, da prostituição, aleluia. Trabalhei muito. Adoeci, fui cometida de malária, vim desenganada para o Brasil, voltei de novo, aleluia. E queridos irmãos, eu sofri muito. E quase 10 anos se passaram. E eu consegui um bom emprego, já tinha a nacionalidade. Ganhava bem, falo 2 idiomas, um dialeto, para a glória do nome do Senhor, porque tudo é para Ele, aleluia. E queridos, mas eu não queria fazer a obra do Senhor, mas o Senhor, Ele tem pressa, queridos, para nos usar, para salvar vidas, para resgatar almas perdidas, almas que estão perecendo na mesma vala que tu vivia, que o Senhor te tirou. É lá que Ele quer te levar para ser exemplo que Ele pode fazer na vida daquele que acredita nele, aleluia. E aí, irmãos, o Senhor me tocou, aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que não vem pelo amor, ele virá pela dor, aleluia. E eu fui tocada com enfermidade, queridos. Gastei tudo que eu ganhava em ouro, em dólar, em euro. E fui gastando tudo, a doença levando tudo. Até que o Senhor disse, ela não vai voltar, pois espera aí. O Senhor toca naquilo que mais a gente ama, queridos, para nos colocar no trilho, aleluia. Mas isso é porque Deus é mau? É não, queridos. É porque Ele nos ama e não quer que a nossa alma vá perecer no lago de enxofre, aonde o bicho não morre, aonde você procura a morte e ela não existe. Aonde lá a tua consciência, a tua alma, ela vai ser aguçada 7 vezes mais. Se hoje o Senhor te chama, volta, filho meu, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero te libertar, e você dá um não para Deus, se você porventura morrer sem salvação, lá nas profundezas da tormenta tu irás lembrar quantas vezes o Senhor te deu oportunidade para voltar, quantas vezes o Senhor se revelou para ti, aleluia. Não adianta a gente agir de rebeldia, o melhor é obedecer, queridos irmãos, aleluia. E aí, queridos irmãos, o Senhor fez um reboliço e revelou que ia levantar os nossos pés, aleluia. Minha mãezinha já era de idade avançada, cega, cadeirante, aleluia. E aí, queridos irmãos, o Senhor nos trouxe para a cidade de Granja, aleluia, porque é a terra de nascimento do meu pai e da minha mãe. Eu também nasci lá, mas com a idade de 1 ano, os meus pais foram para Belém do Pará e eu cresci lá, aleluia. E queridos, com pouco tempo, minha mãe já era serva de Deus, batizada, e aí o Senhor colheu ela. E aí o meu mundo acabou, queridos. Porque a gente brinca, mas vai chegar o dia da prestação de conta, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia, aleluia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu nome. Ainda que você diga, eu sou judeu, sou ateu, sou de João, sou de Maria, sou de Pedro, eu não acredito que Deus existe, eu não acredito nesse negócio de crente, mas naquele grande dia os teus olhos verá o Todo-Poderoso, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e os joelhos vão se dobrar, e a língua vai confessar que só Ele é Deus, aleluia. Aí aquele grande dia está chegando, aleluia. Jesus está voltando.
aleluia. Que você acredite, que você deixe de acreditar, ele não vai mudar a palavra dele, a promessa dele por causa do meu crer ou do teu não, queridos, aleluia. Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. E aí, queridos irmãos, eu cheguei na situação de olhar para um lado e para o outro, e o vazio na minha alma. 2 filhas na minha responsabilidade, aleluia, e não tinha ninguém aos meus olhos humanos. Mas quando eu olhei com os olhos espirituais, aleluia, o Senhor estava lá. Ele foi o único que me esperou, queridos. O Senhor Jesus foi o único que me guardou, que me livrou da morte, aleluia. E eu tenho muitas coisas também para contar, o meu testemunho é grande. Eu ainda vou fazer, queridos irmãos, a minha história, para que o mundo escute, aleluia. Esse dia vai chegar, o meu testemunho em detalhes, porque é grande, aleluia. Grandes coisas fizeram o Senhor por mim. Passei por vale da sombra da morte, mas todavia o Senhor foi comigo, aleluia, e me guardou no oculto de suas asas, aleluia. E me livrou daquele que nos odeia, daquele que quer a nossa destruição, daquele que veio com 3 propósitos: matar, roubar e destruir, aleluia. Ele é um mentiroso, ele não ama a criação de Deus, aleluia. Ele tem inveja, porque eu e você temos oportunidade de ir para o céu. Ele veio de lá para nunca mais voltar, aleluia. E queridos, Jesus estava me esperando, e foi aonde, para a glória do nome dele, eu corri para os seus pés, aleluia. Eu caí em si, como a palavra do filho pródigo que nós lemos esta noite, aleluia. Eu caí em si, aleluia. E como disse aqui no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, aleluia. E eu me reconciliei com meu Senhor, aleluia. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu sirvo a Deus doente, queridos. Eu tenho uma doença chamada fibromialgia, que eu sinto dor dia e noite, aleluia, em todo o meu corpo. Eu tenho a minha coluna, uma hérnia que já está por fora do osso. Ela pressiona o meu nervo, o nervo ciático que faz andar. Eu ando por um milagre de Deus, porque pela vontade do diabo e pela ciência eu já estaria numa cadeira de roda. Eu tenho diabetes descompensada, eu tomo insulina, eu sou furada de manhã e de noite, aleluia. E ela sempre é alta, eu estou aqui, mas ela está nas alturas, aleluia. Mas quem me sustenta é todo poderoso, aleluia. Quem conserva a minha vida na palma da mão dele é o todo poderoso, aleluia. E mesmo com dor, mesmo sem poder andar direito, sem poder ficar em pé muito tempo ou sentada, mas eu não paro, porque hoje eu sinto uma necessidade de correr atrás do tempo que eu perdi da minha ignorância, tempo que eu dei as costas para o Senhor, aquele que me amou primeiro, aquele que tem o melhor para a minha vida e para a tua, aleluia, a casa do papai. É por isso que hoje o Senhor brada nesse lugar, na cidade de Frecheirinha, nesse bairro, aleluia. Volta, filho meu, aleluia. Eu te amo, aleluia. É tempo de voltar, é tempo de renovar a aliança, é tempo de se dispor para fazer a obra dele, para compartilhar o amor que o Senhor te deu. Quando ele te perdoou, ele demonstrou o seu amor por ti, e é esse amor que ele quer que você vá ao encontro das almas que precisam, das famílias destruídas, queridos irmãos, aleluia. Porque o grande dia do Senhor está chegando. Não se prenda achando que tem problema, aleluia. Mas te dispõe para fazer a vontade de Deus, para viver no centro da vontade dele, aleluia. E aqui, queridos irmãos, eu concluo a minha ministração
E a palavra do Senhor que foi traga ao meu coração, aleluia. A você que está aqui nesta noite, a você que está ouvindo, aleluia. Cai em si. Cai em si. Jesus te ama e tem grandes coisas. Você irá cantar o hino da vitória. Não deixa que a fraqueza espiritual tome conta de ti, igreja. Muito pelo contrário, na presença do Senhor renova-se as forças, aleluia. Na presença do Senhor tem um esconderijo. Na presença do Senhor tem perdão. Na presença do Senhor Ele revigora as tuas forças, aleluia. Nós devemos ansiar pelo Senhor todo santo dia, como a corça anseia pelas águas. Você sabe por que a corça anseia pelas águas? Porque quando, por exemplo, um leão, ele vai perseguir ela, um predador vai perseguir, ele sente o cheiro. Enquanto ele estiver sentindo o cheiro dela, ele está no calço dela, até cansar, para tragar. Aí ela corre desesperada, ansiando encontrar água, um rio, para ela cair dentro. E aí ele perde o cheiro, aleluia. E assim que a igreja de Cristo deve, queridos irmãos, caminhar, ansiando pelas águas, que é o nosso esconderijo, porque ao nosso derredor tem um inimigo que está bramindo como leão para tragar a alma, para levar para o abismo, para destruir, querido. Ele só quer destruir a família, a tua juventude, aleluia. Ele só veio com este propósito de enganar, de mentir, queridos, de atrasar a tua bênção, a tua vitória, aleluia. Por isso te posiciona nesta noite, aleluia, porque a porta da graça está aberta, aleluia, tanto para aquele que ainda não confessou a Cristo Jesus, que ainda não fez esse casamento com Ele, como para você, igreja aqui presente, que precisa ser renovada as tuas forças. Ele está aqui, aleluia. Ele quer ceiar contigo, Ele quer ter comunhão contigo, porque Ele te ama, aleluia. Aleluia. Queridos, fique com esta mensagem, reflita nesse testemunho, aleluia, e persevere. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.